Oi, gente, a paz do Senhor. Passando aqui para trazer mais uma meditação devocional sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui em Gênesis, capítulo 30, e o versículo 1, que diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido, dizendo: faze-me ter filhos também, ou morrerei. Essa passagem, eu estava ouvindo no dia de hoje uma ministração da pastora Helena Raquel, que é uma pastora que eu admiro muito ao ouvir as ministrações. E é interessante que, em meio a toda a ministração dela que ela trazia sobre a vida de Raquel, aliás, eu recomendo que todo mundo deveria assistir essa mensagem. Eu vou deixar o nome da mensagem na descrição do vídeo para depois você procurar e assistir. E quando ela estava falando e ela citou esse versículo, ela fez uma pergunta assim para a igreja: quem aqui já sentiu inveja? Aí a gente vê aquele silêncio na igreja. Aí ela falou assim: nossa, ninguém? Só eu? Aí todo mundo deu risada. Irmãos, naquele momento que eu ouvi essa parte do trecho do vídeo que eu estava assistindo, o Senhor me fez refletir o seguinte: a inveja é um dos sentimentos mais difíceis de serem admitidos por uma pessoa, principalmente se ela for cristã. A gente pode admitir que a gente sentiu ciúmes, que a gente sentiu raiva, que a gente se irou, que a gente se magoou, que a gente se entristeceu, mas admitir que nós sentimos inveja por alguém um dia nos parece ser algo muito pesado. Nós sabemos que a vida do cristão, ela é uma constante batalha espiritual, como Paulo nos advertiu lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, onde ele vai nos instruir a respeito da armadura de Deus, descrever toda essa armadura, nos orientar a nos revestir dessa armadura, enfim. E ele diz lá nessa passagem que a nossa luta, ela não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades e as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, quando nós pecamos, nós abrimos ao inferno uma coisa chamada legalidade. O que é isso? É uma permissão que nós entregamos na mão do inimigo para que ele possa agir contra as nossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz e ali ele bradou: está consumado, e nos comprou de volta para Deus através do sacrifício, do derramamento do seu próprio sangue, a palavra diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que tudo que era contra nós, toda nota de acusação, toda cédula de pecado, ela foi quebrada, ela foi anulada, sendo cravada na cruz. Então, o mundo espiritual, ele funciona a exemplo aqui do nosso sistema jurídico, no nosso reino natural. Imagina que quando Jesus morreu na cruz, ele chegou para o diabo, arrancou tudo que o inimigo tinha nas mãos, todo o documento que ele tinha contra nós. Jesus arrancou da mão dele, rasgou e cravou na cruz e disse: agora você não tem mais direito de agir, de tocar, de fazer nada contra essas pessoas, porque todo aquele que me confessar, que me reconhecer e que me receber como filho de Deus e como o único e suficiente salvador de sua vida, estarão debaixo da proteção do meu sangue. Tudo que tinha contra ele já está pago. A dívida que nós tínhamos com Deus, que dava o direito do diabo agir contra as nossas vidas, foi paga por Jesus. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas Jesus pagou com o preço do seu próprio sangue. Então o inimigo, ele não tem permissão mais para nos tocar, para se levantar e para agir contra nós ou através de nós. Mas
De que forma a gente devolve para ele essa permissão? Quando a gente peca e não confessa. Porque se a gente falar somente quando a gente peca, você vai dizer, ah, Patrícia, mas a Bíblia diz que o homem é impossível não pecar. Exatamente. Todos nós pecamos diariamente, constantemente. Mas a diferença é que nós precisamos confessar esses pecados diante de Deus para que a gente receba esse perdão instantâneo que o sangue de Jesus já comprou para nós na cruz e nós não venhamos dar essa carta de legalidade nas mãos do inimigo para que ele age contra nós. Quando a gente peca e não confessa os nossos pecados, a gente entrega essa legalidade e o inimigo ele entra dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e começa a bagunçar. Só que se a gente criar resistência dentro de nós, de questões que pra gente é muito difícil de admitir, nós estamos vivendo com pecados ocultos e debaixo de legalidades espirituais. Então veja, entenda o quanto é sério esse assunto. Não confessar um pecado diante de Deus não é simplesmente deixar para lá e fingir que não aconteceu. Isso está dando permissão para o diabo bagunçar a minha vida. Então, às vezes, você está passando por situações que você não entende o que está acontecendo, não é provação de Deus. Você já sabe que Deus já falou com você, que você consegue ver que não é Deus te provando, mas você de alguma forma não entende como que algumas questões na sua vida elas não dão certo, elas não vão para frente e muitas coisas ruins acabam acontecendo com você e você não entende o que está acontecendo com a sua vida, você não consegue prosperar, você não consegue sair do lugar. E nesse vídeo o Senhor me alertou a falar com você. Você já fez uma reflexão da sua vida? E já parou para pensar se não tem pecados que você anda cometendo ou que você já cometeu no passado, já passou até, mas você nunca confessou ele diante de Deus? Porque tudo que a gente faz de errado, a gente tem que confessar. Se no longo desse dia que você está me assistindo, ou se você está assistindo bem de manhã cedo, não sei, mas se, por exemplo, você está no dia de hoje, chegou à noite e você se deu conta que você mentiu. Você proferiu uma única palavra de mentira, como as pessoas dizem, uma mentirinha boba. Não existe mentirinha boba, porque o pai da mentira é o diabo. Mas na sua cabeça foi, Patrícia, eu nem menti, eu omiti. A gente às vezes gosta de usar isso, né? Mas enfim, e você vai orar à noite antes de dormir e você passa batido, você não pede perdão por isso que você fez. Ou às vezes você nem ora, você já chega em casa cansado, deita na cama. Às vezes tem tempo até para mexer nas redes sociais, mas não para dobrar o joelho e orar e agradecer ao Senhor pelo dia, pelos livramentos, e entregar a noite e o dia de amanhã na presença do Senhor. E vai passando, e isso tudo vai acumulando. Hoje uma mentira, amanhã um sentimento de ira, depois uma mágoa, e tudo aquilo vai acumulando. Alguma coisa que você assistiu, que você sabe que não glorifica o Senhor, ouviu algo... se pôs a ouvir podcast, às vezes, de coisas que você sabe que são palavras torpes, falou um palavrão e você não pede perdão para Deus, você está acumulando sobre si legalidades no reino espiritual que permitem o inimigo agir contra a sua vida. E não adianta você orar, não adianta você repreender, não adianta você fazer campanha de jejum e oração enquanto você não confessar esses pecados. E diante disso, o Senhor ministrou o meu coração para falar sobre a inveja. Porque às vezes, por ter vergonha de reconhecer que nós sentimos esse sentimento tão desprezível, que parece ser tão pesado, mas que na verdade é natural a qualquer ser humano, porque o ser humano tem uma natureza de desejar aquilo que ele não tem, e muitas das vezes a nossa carne acaba invejando aquilo que o nosso irmão, ou até mesmo um não crente, tem, e nós não temos. Mas a gente fingir que a gente não sentiu não vai fazer com que a gente quebre essa legalidade. Além da gente viver em mentira, porque diante de Deus a gente não esconde nada, mas a gente está se enganando a nós mesmos, nós ainda estamos atraindo legalidades malignas para a nossa vida.
E às vezes a gente até pensa, às vezes tem até cultos na igreja, como foi o caso desse vídeo que eu assisti, que ela convida as pessoas para ir na frente, para orar, para confessar, para reconhecer, e as pessoas às vezes pensam, nossa, mas o que vão pensar de mim? Logo eu, que às vezes sou uma referência de ser uma mulher de oração, um obreiro, um homem de Deus, o que vão pensar de mim? Irmãos, o que vão pensar é que você é um ser humano como outro qualquer e que erra e que peca todos os dias, porque assim é o ser humano. Nós precisamos de Deus. E aquele que não for capaz de entender, que te acusar, que ficar te julgando, aí é ele Deus, porque ele não entendeu nada. Você precisa entender que você tem que estar bem primeiro com Deus, depois consigo mesmo, e quebrar todas as legalidades que hajam no reino espiritual contra a sua vida, para que a sua vida comece a caminhar. Então o que eu quero te dizer nesse vídeo é, faça uma reflexão da sua vida. Quantos pecados não confessados você tem acarretado sobre a sua vida? Nós não vamos entrar em mérito da vida de Raquel, porque é um contexto muito extenso, e aqui é só uma devocional. Então eu quero me ater simplesmente a esse fato. Você tem coragem de descer na presença de Deus de joelhos e de fato dar nome aos pecados que você tem cometido? Porque às vezes a gente fala assim, Deus, perdoa os meus pecados que eu cometi por pensamentos, por atitudes, por palavras, por ações, mas a gente não dá nome. A gente tem que começar a nomear o que a gente sente. Senhor, me perdoa porque hoje eu senti inveja. Senhor, me perdoa porque hoje eu me irei. Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. Senhor, me perdoa porque hoje eu tive acesso à pornografia. Seja o que for que você tenha feito ou tem sentido, confesse, porque só assim você vai quebrar as legalidades malignas no mundo espiritual contra a sua vida. Amém? Que o Senhor possa ministrar ainda mais essa palavra no seu coração e que você seja abençoado em nome de Jesus.